Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui começando mais um Semântica Podcast. Como nossa proposta é trazer convidados de alto nível para falar sobre temas diversos de interesse da sociedade, a gente trouxe um cara aqui gabaritado. Ele é formado em Ciências Econômicas, História e Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul, possui pós-graduação em Engenharia Econômica, mestre em História da Ciência pela UFRJ e atualmente doutorando em História da Ciência pela UFRJ. É pesquisador do tema Eugênia e Nazismo e suas relações com o Brasil. Tem diversos artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Oficial da Reserva das Forças Armadas e atualmente servidor público federal. Montanha, o que você está esperando desse papo aí de um convidado altamente gabaritado como esse? Fala, rapaziada, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Na hora que você estiver vendo esse podcast, pra gente, pra mim é uma honra, né? Um amigo que a gente fez aí na estrada. Mas antes de apresentar o amigo, eu pedi pra galera se inscrever, né? Saber que a gente tá todas as terças-feiras a partir das 22 horas no YouTube, né? E nós temos também o nosso Instagram, né? @semantica.podcast pra galera seguir a gente aí. Alex, Pastor Alex, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você, pastor. Olá a vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. Graça, paz e bem. Vamos nessa. São muito predicados, né, cara? Muitos predicados. O pastor aqui, o Pedro Ferreira, acabou de enumerar um monte de questões aí em relação à tua carreira. Muito obrigado. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa carreira, como é que foi construir chegar até aqui, e hoje a gente conseguir conversar sobre assuntos diversos, e eu acho que o papo hoje, Pedro, tem tudo para dar o que falar. Essa é a ideia. Bem, assim, é uma trajetória assim, de muito estudo, de muito esforço, de lutar contra algumas correntezas, e a gente vai aos poucos, né, na nossa caminhada galgando alguns degraus ali, e eu incentivo a todo jovem, a todo adolescente que estiver me ouvindo, que estude, que invista o seu tempo no estudo, na sua formação, busque o seu sonho, busque um conhecimento profissional, acadêmico, que isso fará toda a diferença na sua vida, principalmente para aqueles mais pobres, aqueles jovens e adolescentes de periferia, os pretos e pretas, que por si só já são deixados de lado. Então, eu aconselho não fazer melhor do que eu fiz, né? Eu fiz pouquinha coisa, eu assim, não me considero nada, mas assim, que invista nos seus sonhos, nos seus projetos. A educação, como diz Paulo Freire, é libertadora. Maravilha. Eu só fazendo um adendo que com os livros que ele trouxe, já é um sinal, depois ele vai apresentar os livros. Sim. Já é um sinal, né, do incentivo à leitura, à cultura e tudo mais. Pedro, a primeira as honras da casa. Bom, vamos lá. Como a gente já conversou em off, eu gosto de assuntos políticos, gosto... Aquela máxima que falam que política, religião e futebol não se discute, eu discordo completamente. Sim. Eu adoro discutir sobre esses três temas, inclusive saudações rubro-negras aí. Saudações rubro-negras. Eu não posso falar muito, né? São Paulo tá embaixo. Eu vou ficar quietinho. Mas eu quero começar já causando, né? Aqui a gente vê muito como as coisas vêm evoluindo no Brasil, né? Você citou Paulo Freire, né? Quem entende dos problemas sociais do Brasil sabe que talvez não, a melhor saída é a educação. Sem né? dúvida. Isso é importantíssimo. Só que o Paulo Freire ele veio sendo demonizado por uma vertente política ao longo dos últimos anos, né? E essa vertente ela é muito coesa com parte do público evangélico. Então, se eu quiser falar sobre esse assunto, eu acho que ninguém melhor do que um pastor altamente gabaritado. O que o senhor acha, pastor, dessa proximidade de parte, né? Eu sei que a gente não pode generalizar, mas parte do público evangélico com esse lado mais à direita da política e essa demonização do Paulo Freire? São várias perguntas. Vamos tentar
respondê-las assim. Sobre essa... há um movimento anti-Paulo Freire, de um segmento político da nossa sociedade, que acabou imbricando com a igreja evangélica, mas eu encaro esse movimento de pessoas que não conhecem, essas pessoas que falam de Paulo Freire, elas não conhecem a obra e quem foi Paulo Freire. Eu desafio uma pessoa que falar de Paulo Freire negativamente, se essa pessoa já leu os livros de Paulo Freire. Paulo Freire é o maior, é o autor brasileiro mais lido no mundo todo. Harvard lê Paulo Freire. E aí vem um movimento nacional falar de Paulo Freire e demonizá-lo e dizê-lo que não serve aquilo ali. É um absurdo, assim, é um absurdo, assim. Eu confesso que, assim, que eu até fujo um pouco dessa de conversar com esse segmento de pessoas, porque, assim, eles não leram, então a gente não pode falar sobre aquilo que a gente não conhece. Então, tem muito teólogo que não é teólogo, muito historiador que não é historiador, tem muito médico que não é médico. Então, assim, tem muito palpiteiro hoje nas redes sociais. Com relação a essa questão de influência, né? Os caras são influenciadores porque têm seguidores, eles acham que, sem o conhecimento necessário, podem falar o que querem, né? Então, a gente pode até gravar em outro momento um debate para falarmos sobre Paulo Freire, mas com quem leu a obra de Paulo Freire. Esse é o primeiro aspecto. E isso é um combo. Assim, é um combo, é o que eu chamo de combo do mal, que parte da igreja evangélica ela abraça. Assim, é uma igreja que não lê sequer a Bíblia, ou melhor, lê a Bíblia de uma forma meramente literal e tenta encaixar a literalidade de um escrito, de um texto bíblico escrito há mais de 2.000 anos, 3.000 anos atrás, para uma realidade atual, e esse texto não encaixa. E aí compra-se um discurso pronto de um influencer, da tia do Zap Zap, sem profundidade. Então, assim, eu vejo isso aí, assim, retomando a pergunta como um todo, como um perfeito caos, assim, como algo assim que vai despolitizar as pessoas, que vai levar as pessoas para, como dizem, o lado negro da força, porque a gente só pode falar aquilo que a gente conhece. Assim, eu sou historiador, sou teólogo, então eu tenho lugar de voz nessas áreas. Agora, eu não sei nada de farmácia. Eu não posso falar que o Tilenol é bom para isso, para aquilo, eu não conheço a composição, eu não estudei farmácia. Então, é isso, é um bando de palpiteiros. Eu ia perguntar o seguinte, sobre... como é que você vê a questão da crise do evangelho, né? Atualmente você tem um consumo muito grande de coisas que não convém, né? Não convém na própria Bíblia, no próprio comportamento evangélico, do evangélico no dia a dia. Como é que você vê essa crise e o que você, como pastor, e você conduz ovelhas na tua região, e como você combate essa crise? Essa crise, que não é de agora, ela vem se desenvolvendo ao longo das últimas décadas, eu vejo isso com muita tristeza. Porque eu sou um pastor, sou evangélico, estou dentro desse contexto, dentro desse recorte histórico. Fui chamado para ser pastor nesse tempo e eu tenho que conviver com essa realidade, essa dura realidade. A verdade é que parte da igreja evangélica no país, ela está em uma profunda crise de identidade. Ela está vivendo algo assim terrível. E quando a gente fala igreja, eu pouco me preocupo com a instituição igreja, com o CNPJ da igreja. Eu estou falando do mal que isso ocasiona nas vidas das pessoas, que isso é o mais importante. Eu ando por aí, eu converso por aí, eu vejo gente desigrejada, eu vejo gente que já teve amor pela obra, não querer mais fazer a obra. Eu ando por aí, vejo gente que foi generosa ao contribuir, a dar uma oferta, a dar um dízimo, não querer mais porque viu
a sua doação indo para caminhos diferentes daquilo que era proposto, pelo menos no discurso. Então eu vejo com muita tristeza esse momento que a gente está vivendo. Muita tristeza, porque é um momento muito difícil para a igreja, para boa parte da igreja, que abraçou um discurso, abraçou um evangelho que não tem absolutamente nada a ver com Cristo, uma distopia total e muito preocupante. Essa distopia, ela é completamente diferente daquilo que foi proposto nos evangelhos por Cristo. Então, você vê igrejas que estavam... Eu vi isso ano passado, tá nas redes. Uma igreja ganhou de um CAC uma escopeta calibre 12 e estava fazendo uma rifa para os membros para poder organizar o berçário. Isso está nas redes. Assim, e estava passando rifa para poder de uma arma de fogo para, entre aspas, para um bem maior, né, que era organizar, né, reformar o berçário da igreja. Aí você vê esse descolamento. Os fins justificam os meios. Né? Aí você vê esse deslocamento da realidade. Imagina Jesus falar assim, ó, a gente tem que pagar imposto para César. Então faz o seguinte, não pega um peixe não. Pega aquela espada ali, entendeu? Vamos fazer uma rifa aqui entre a gente aqui e a gente rifa ali aquela adaga, aquela espada. Se a gente brincar um pouquinho mais, se o dono da boca botar lá um pacote lá de entorpecente... Não, aí a gente, entre aspas, entendeu? Consagra aquilo ali, né? Porque já é um conceito completamente... Então, se você parar pra pensar nessa realidade, pode tudo, pô. Pode tudo. E o sentimento que eu tenho é de profunda tristeza. Tristeza mesmo, eu fico triste, eu fico assim, eu me recolho aos meus pensamentos e tento, na medida do possível, lutar contra isso e ser uma voz dissonante em relação a tudo isso, mas o volume de propaganda, de gente, de recursos é muito grande. Então, assim, eu sou apenas uma vozinha ali que está clamando ali no deserto, que se junta a outras pessoas, porque é bom que se diga que há uma outra parte que não se dobrou a Baal, há os 7.000 profetas, aos 7.000 que não se dobraram. Então, assim, há um povo ainda que não se dobrou a essas loucuras, esses devaneios do que a gente está vivendo. Então, é muito distópico você ver um cristão defender armamento. É muito horrível você ver parte da igreja defender a pena de morte. Se os apóstolos, todos foram, com exceção de João, mas 11 apóstolos foram condenados à morte. As mais variadas formas. Paulo, Pedro e até o nosso próprio Cristo, nosso próprio Jesus Cristo. Então aí você vê parte da igreja levantando a bandeira da pena de morte. É um absurdo isso. Assim, nós não fomos chamados para sermos carrascos, nós fomos chamados para sermos propagadores da paz. Bem-aventurados, né? Os pacificadores, por quê? Porque verão a Deus. Porque verão a Deus. É um sinal só te cortando rápido antes de tu entrar, um sinal dessa crise, eu faço parte da Assembleia de Deus Central de Rocha Miranda, pastor Adilson Rangel. Abraço ao seu pastor. Ele desenvolveu, por conta disso, talvez ele não veja como crise, mas ele desenvolveu um trimestre na escola dominical, um estudo sobre a eclesiástica, sobre como é que funciona a questão da igreja, desde a fundação, o que é o que, quem faz o que, para membros que estão lá há 20 e poucos anos desse ministério. Então isso já dá um sinal de, realmente as pessoas têm que entender como é que a igreja funciona de fato, o que é uma igreja, qual é o sentido da igreja, para que possa tomar outros rumos e outros entendimentos. Muito interessante. Eu achei isso bem interessante, que vai de encontro ao que você fala com relação à crise. Porque para vir de Deus uma resposta para esse tempo, né, esse estudo, nada é para isso, é para que os membros saibam de fato se colocar, né? Sabe, sim, claro. Serem evangélicos na sua
plenitude. E não um religioso. E não uma pessoa que desenvolve uma tradição, porque ser religioso é isso, é desenvolver uma tradição já existente. Então você não pensa, você não reflete, você apenas desenvolve. Você está fazendo por quê? Porque todo mundo faz. Mas o coral se posiciona à esquerda de quem entra, por que não? Porque sempre foi assim. Então você não... Assim, as igrejas evangélicas hoje, elas não chamam para a reflexão, para a argumentação, para as perguntas. Não, a gente vai tocando a boiada e vai reproduzindo. E a gente precisa atualizar, a gente precisa olhar para o mundo, a gente precisa entender esse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma igreja evangélica do século XIX, início do século XX, tentando encaixar um adolescente numa roupa infantil ou vice-versa. Então as coisas não se encaixam. A gente vive uma era chamada pós-modernidade. Isso mudou. A gente está falando aqui para gente que eu não conheço, que assim, que vai me ouvir, que vai nos ver depois, que talvez eu nunca veja na vida. Mas, então assim, há quebras de paradigmas, há quebras de metas narrativas. Isso tudo, como diz Bauman, ficou fluido, ficou líquido, ficou algo líquido assim. Então a gente precisa entender esse momento para que a gente possa caminhar. Pastor, eu observo muito cristão, auto-intitulado cristão, né? É bom botar essa tag aí, bem diferente do que eu conheço de Jesus Cristo, né? Se eu puder definir em uma palavra, seria amor, né? Sim. Que eu acho que é o que ele mais tentou passar para gente, para a humanidade. E eu vejo esse cristão com muita falta de amor, como você mencionou a questão das armas e tal. E isso ele vai esbarrando em várias esferas, né? E uma delas que eu não posso deixar de falar aqui hoje, né? Que é deixar de ouvir, né? Na verdade. Sim, sim. Não posso deixar de te perguntar. É sobre a questão da homossexualidade, né? Das diferentes formas de amor, né? E, enfim, porque Jesus era um cara que andava com... andava, né? Mas ele acolhia prostituta, adúltera, ele não tinha distinção. O amor, ele vinha, pelo menos eu entendo dessa forma, que ele vinha na frente desses rótulos, né? E vamos dizer, do pecado que cada um comete. Como que o senhor vê a questão da homossexualidade em relação ao cristianismo e se quiser, expande mais em relação à sociedade, né? Porque eu entendo que, ora, a opinião ela vai ser... de um lado, e ora a opinião. De um lado eu quero dizer o seguinte: ora você tem que seguir o ensinamento. Ora você tem que, de repente, entender como a sociedade se comporta para saber até o que é ou não uma brecha, uma exceção. Eu queria entender um pouco sobre esse limite aí que acontece, onde uma coisa esbarra na outra, e de forma geral sobre... Eu sei que eu estou perguntando bastante coisa, não, sim, mas sim. acho que é um tema muito complexo. Então, muito complexo, assim... E complexo porque as pessoas fizeram esse tema um grande cavalo de batalha atualmente na nossa sociedade. Então, escolheram, a parte da igreja evangélica escolheu as pessoas homoafetivas como inimigas, e com isso criou toda uma celeuma. De outro lado, há uma militância em busca de direito, em busca de espaço, em busca de voz, que também reage a essa crítica, a essa inimizade, e gera vários conflitos nas redes sociais, embates públicos e tudo mais. Sobre a questão em relação à igreja, eu quero abordar isso em relação à igreja. A igreja, ela aponta isso, né, mira os seus canhões para essas pessoas ali de forma assim tremenda, exclui, bane, não dá espaço, e essas pessoas, como a própria Bíblia nos ensina, elas devem ser amadas, elas devem ser respeitadas. Eu não tenho tolerância
com uma pessoa homoafetiva, aí você, por quê? Porque ter tolerância, eu não gosto dessa palavra tolerância. Eu acho algo muito ruim. Algo como se você só pejorativo. Só que viver com ela ali. Algo que me coloca num patamar acima daquela pessoa. Eu tenho que ter tolerância, eu tenho que, sabe? Eu não gosto de usar essa palavra nas relações. Eu acho que as relações humanas, seja elas hétero ou homo, muito complexas. Assim, não dá para cravar um gabarito, não dá para fechar isso. Eu vou, sim, teologicamente falando, biblicamente falando, eu estou de acordo com o que a Bíblia fala em relação a esse tema, que é também explorado em demasia por parte da igreja como inimigo. Porque a gente vive essa dualidade, tipo, a gente tem que ter um inimigo para combater. Na Idade Média, a gente organizou cruzados para combater lá longe os muçulmanos. Então a gente tem que ter sempre um inimigo. Já foi outros. Hoje a gente está vivendo essa temática comportamental. Agora, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista daquilo que eu creio teológico, sim, eu entendo o que a Bíblia diz ali, claramente. Porém, como eu digo, a gente precisa atualizar a nossa hermenêutica no sentido de nós entendermos também que existe um rol ali mas do que é pecado e do que não é pecado, mas a gente também tem que entender que Jesus Cristo, como foi falado aqui, ele nos incentiva a amar o diferente, a respeitar o diferente, a acolher o diferente, a entender o que é diferente. Se a gente riscar aqui, esse lado é o certo, esse lado é errado, não há diálogo. Não há diálogo. Acabou. E geralmente quando a gente faz esse risco no chão, o lado que a gente está é o lado certo. A gente nunca vai estar no lado errado. Então, esse é um tema muito... que não deveria ser, mas é um tema muito assim central hoje em dia, que tem que ser tratado com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, com muito espiritualidade, sabe? Aí esse tema ele precisa ser expandido, sim, porque a gente foca muito em pauta de costumes, né? E quando a gente fala de pauta de costumes na igreja, a gente está falando sobre pecado, e quando a gente fala de pecado, a gente só fala de pecado sexual. Esse é o que assim, a sanha de parte da igreja, né? Mas a gente também tem que falar também sobre a violência doméstica. A gente precisa falar também do irmão que é dizimista e ofertante, mas que sonega o fisco. Nós estamos agora no período do imposto de renda, e aí nós temos pessoas que faz aquela tramóia ali de recibos e tudo mais para pagar menos imposto de renda. A gente precisa falar isso. A gente precisa falar também do menor abandonado, da usura, da ganância. O cara é o crentão, mas ele é o cara que sonega imposto, que atrasa pagamento do funcionário dele da loja, da empresa dele, para poder investir e ganhar em cima, uma rentabilidade em cima do salário que está atrasado, que não paga os direitos trabalhistas. Então, assim, a gente precisa ampliar esse debate dentro da igreja, porque falar somente de uma conduta, que aquela conduta é pecaminosa e que ela é capaz de levar a pessoa que a pratica ao inferno, como se nós fôssemos porteiros do céu, né? E a gente pudesse, aos nossos olhos humanos, identificar quem tá pecando, quem não está pecando, e esquecer do resto, é muito fácil, é muito hipócrita. Sim. Eu ia perguntar o seguinte, a gente tá na reta final, o papo bom passa rápido, né? Rápido. Pô, vou te falar, eu queria que tu falasse um pouquinho dos livros que você trouxe, e já emendando, você, na tua fala, você falou muito sobre vida alheia, falou agora sobre questões sexuais e sobre costumes, né? Como é que você está vendo hoje a sociedade com essas questões, inclusive agora com o fenômeno da fake news? Sim, eu acho que assim, a fake news é algo que veio para ficar. A gente precisa de realmente termos leis, isso é uma questão... A fake news hoje é um caso de polícia.
Assim, porque há uma confusão intencional, porque nenhum direito constitucional, ele é absoluto. Ele não é absoluto. Meu direito de falar requer uma responsabilidade do que eu falo. Eu não posso agredi-los em nome de uma tal liberdade de expressão. É bom que se diga isso, tá? E as pessoas esquecem isso. Então, as fake news é caso de polícia. Muitas reputações, muitas coisas são ditas, inventadas e faladas e que inclusive geram a morte. A gente viu recentemente na pandemia vídeos, comentários anti-ciência, anti-vacina, e as pessoas entrando por esse caminho e encontrando a morte no final. O pessoal pagando pra ver, pô. Eu Assim, vi a situação de o cara fazer um vídeo na rave, depois fazer um outro vídeo falando, poxa, eu errei, tô morrendo. Passou 2 dias, foi pro entubamento, foi entubado e aí? Então, isso é um caso de polícia. Fake news é um caso de polícia e eu acho que tem que ter regulamentação, sim, porque não existe direito absoluto. A liberdade de expressão ela não pode se tornar uma liberdade para a agressão. E, assim, a igreja evangélica ela embarca nisso. Ela é uma das grandes... Parte da igreja evangélica, eu gosto muito de pontuar isso, ela é uma das grandes propagadoras de fake news, assim, de forma absurda. Eu participava de um grupo de WhatsApp dos pastores da minha Batistas. Eu sou um pastor batista da Convenção Batista Brasileira, né? Tenho carteirinha e tudo. E participava de um grupo de WhatsApp lá da minha cidade de Nova Iguaçu, e eu fui excluído desse grupo, assim, de uma forma muito arbitrária pelo presidente da ordem, porque eu questionei uma fake news. Falei, olha, isso aqui é mentira, gente. Isso aqui é uma mentira, isso não é um absurdo. Não dá pra, isso nem no meu grupo de pelada, que não tem cristãos, e muito menos pastores, eu ouço uma aberração dessa. Aí o resultado fui eu e mais uns 2 excluídos. Então, assim, aí você vê esse anacronismo também dessas organizações pseudo-cristãs, né? Porque, assim, a ordem, em vez de colocar a ordem no caos, não, ela simplesmente exclui aqueles que vão contra a uma mentira. Quer dizer, então eles estão dizendo assim, não, aqui há espaço para mentiras, aqui há espaço para se falar... para não se falar a verdade. E as igrejas, parte das igrejas evangélicas, elas são realmente uma grande fomentadoras de fake news, e pior do que isso, né? Fake news respaldadas em 2 ou 3 versículos, com frações da Bíblia, com um discurso de autoridade bíblica e levando muitos e muitos a... Eles usam sofismo para... Sofistas, são sofistas, assim, a perdição mesmo. Assim, é uma grande cilada do diabo, assim, um mal mesmo. Então a gente devia incluir também nos rolos de pecados, como a gente estava falando sobre a questão da homoafetividade, isso aí, mentira. E assim, o que eu mais vejo hoje nas redes sociais é crente mentindo. Pastor mentindo, passando mentira. É complicado. É complicado. E uma outra coisa complicada que nosso tempo tá acabando aqui. Que pena. Valeu. Deixa eu apresentar por que ele tá lendo o livro aí, tu já faz essa parte final aí. Beleza. Eu vou rapidamente, assim, apresentar esse livro aqui de um cara que faz a minha cabeça, assim, que é uma pessoa que eu tenho, assim, no último, assim, patamar, que é o pastor lá de São Paulo, o pastor Ed René Kivitz. É para a câmera aqui? Aqui, ó, pastor Ed René Kivitz, é um livro dele antigo chamado Outra Espiritualidade. Recomendo a leitura é, assim, formidável. Então eu trouxe aqui para mostrar. Tem esse livro aqui também que eu comprei, eu ainda não li, mas eu sou um pastor, eu sou um teólogo que não leio somente teólogos norte-norte, quer dizer, Estados Unidos, Europa. Eu acho que a teologia, a forma de dialogar com Deus e a forma como o homem encara isso é muito maior do que somente o eixo norte-norte. Então eu costumo ler teologia latino-americana e agora eu estou lendo essa teologia. Já tinha lido livros do Desmond Tutu, né, que é
ex-arcebispo já falecido lá da África do Sul. Então eu comprei esse livro aqui para seguir a minha leitura sobre teologia africana em perspectiva, como a teologia africana encara a política, a sua história da África, a sua religiosidade. Então, assim, como teólogo e como pastor de uma igreja, do qual eu sou responsável por aquelas vidas, eu preciso me nutrir. Mas a gente tem que se nutrir através dos livros, né? Não através do WhatsApp ou do videozinho, que infelizmente é o que muitos fazem. Maravilha. Fica aí a dica de leitura, tá? Muito bom, muito bom. Depois a gente pode botar na legenda também os textos aí, o nome do livro e o autor para o pessoal que quiser comprar, adquirir, tá? Pastor, para finalizar, a gente sempre encerra o programa com... o nome é semântica, então a gente pede para o nosso convidado falar palavras de semântica, uma mensagem que tenha a ver com o seu público, né, que passe semântica, que tenha sentido para a sua mensagem se conectar com o seu público. Aí você pode olhar para essa câmera aqui. Bem, eu sou pastor da Igreja Batista Livre em Nova Iguaçu. E essa expressão livre nos causou, ainda nos causa assim, um certo problema, porque as pessoas ficam espantadas. Igreja Livre, Batista Livre. Então eu queria dizer, dentro dessa frase semântica, que você não sendo livre, você está pagando um preço muito caro. Ser livre é ser liberto por Jesus Cristo. Ser escravo é pagar um preço muito caro na sua existência. Maravilha, maravilha. Já vai se despedindo, primeiro agradecer, cara, a tua vinda aqui. Muito obrigado, valeu, meu irmão. Obrigado. Prestigiar nosso trabalho. Tamo junto. Tamo junto. Ele já elencou a possibilidade de a gente gravar outros episódios. Vamos sim. Então o convite está de pé, fica à vontade. Eu não consegui fazer metade das perguntas que eu queria fazer, eu queria ser até um pouco mais polêmico, então eu acho que cabe... Legal. Vamos de novo, vamos nessa. Não, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, entendeu? Como é que os assembleanos falam, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Falando nisso, cara. Brincadeira. Dá tua rede social, o dia de culto lá, o teu telefone de contato. Igreja Batista Livre, Travessa Carlos Cardoso Távora, Centro, Nova Iguaçu. O nosso telefone é o 21-9-8102-2548. É o WhatsApp. Repetindo, 9-8102-2548. Pode nos mandar um WhatsApp, fala comigo diretamente. Nós temos Instagram, @ibale Nova Iguaçu. Meu Instagram pessoal é PR Alex Azevedo. E é isso. Maravilha. Estamos no Face também. Show de bola. Maravilha. Ó, vai estar na descrição do vídeo todas as informações que ele vai passar pra gente. A gente vai colocar na descrição. Peço só seu like, que você se inscreva, seu comentário. Se quer tirar uma dúvida, a gente já falou aqui, vai ter polêmica aí. Faz o maior número de perguntas, a gente já separa aqui pra gente fazer. Faz o seguinte, pessoal, prepara a pergunta que vocês querem que a gente faça pro pastor, a gente vai convidar ele para voltar aqui e responder essas perguntas. Então, deixa aqui no comentário a sua pergunta que a gente vai preparar um próximo encontro aqui. Topa, pastor? Top. Combinado. Dá a meta de like aí pra gente. Não sei. Chuta aí, cara. 10, 15, 20, 100. Mas 100 like likes aí, 100 pra like gente aí, poder começar. Maravilha. 100 like aí, o desafio aqui do pastor Alex. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Fica com Deus. Valeu, gente. Valeu.